Olá, olá, olá! Todos muito bem-vindos de volta. Bora para mais uma parte da Filomena? Oba! Estamos aqui então para a segunda parte da Filomena, que vamos construir toda essa parte aqui acima da cabeça, acima do pescoço, quer dizer, né? Que é a cabeça e até o encaixe no pescoço, tá bom? Então, essa vai ser a segunda parte e que a gente começa a partir de agora. Você já vê aqui que a gente vai precisar de olhinhos, né? A cor das patinhas, que eu fiz aqui nas patinhas, eu uso aqui no focinho, restinho de fio branco, restinho de fio marrom, para só deixar marcado as narinas. E é isso, gente. É isso que a gente vai precisar. Além de enchimento também, agulha de tapeceira, as ferramentas que a gente sempre usa para fazer um amigurumi. Tá legal? Então, bora lá para este tutorial. Eu vou aqui pedir o seu like, eu vou pedir para que você compartilhe esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Isso ajuda demais o canal a crescer, a engajar o conteúdo, a o YouTube entender que este conteúdo pode ser legal para outras pessoas também. Tá bom? Não custa nada para você e para mim faz uma enorme diferença, tá? Então, bora aí, clica aí no like, compartilha o conteúdo, já se inscreve se ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no canal e bora crochetar, gente. Beijinho! Então, vamos aqui dar continuidade, né, pro porquinho, pra porquinha. Vamos fazer agora a cabecinha. Eu estou usando a cor mais clara, né, que eu comecei lá, que é a macadâmia, a 3148, tá bom? Então, a mesma cor que eu fiz o corpinho, eu vou fazer a cabecinha. Aqui, eu vou fazer um anel mágico. E neste anel mágico, vou colocar 7 pontos baixos, tá? Então, ó, anelzinho, e aqui a gente começa fazendo os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, temos assim a primeira carreira com 7 pontos baixos, né? A gente fecha aqui, fecha o círculo e está prontinha a primeira carreira. Para a segunda carreira, em cada pontinho desse que eu acabei de fazer, nós vamos fazer aumentos. Então, se eu tenho 7 pontos, eu vou fazer aqui 7 aumentos. Cada pontinho desse de base, eu vou colocar aqui 2 pontos altos, tá? Então, ó, primeiro aumento. No próximo ponto, eu faço outros 2 pontinhos e eu tenho o segundo aumento. E assim eu vou fazendo aumento por aumento. 3, aqui o aumento de número 4, o aumento de número 5, o aumento de número 6 e, por fim, o último aumento, aumento de número 7. Eu fico assim, com a segunda carreira pronta, com 7 aumentos e 14 pontos de base. Aqui você fecha um pouquinho mais, tá? Deixa bem fechadinho o teu círculo para ficar bem bonitinho lá, porque esse aqui é o topo da cabeça da porquinha. E vamos assim para a carreira de número 3. Para a carreira de número 3, vamos fazer sequências com aumentos, tá bom? Então, aqui no primeiro ponto disponível, eu vou fazer um ponto baixo simples, ele sozinho, tá? É só colocar meu marcador aqui. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento. E eu vou seguir assim por toda a volta, tá? Um ponto baixo. Então, a segunda sequência, ó, um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento, que é a segunda sequência, ok? Mais uma vez, ó, a sequência de número 3, um ponto baixo e um aumento, tá bom? E assim a gente segue até o final da volta, até a gente chegar lá no marcador, que é o meu primeiro pontinho, fazendo um ponto baixo e um aumento. A repetição dessa sequência são 7 vezes, tá bom? Então, um ponto baixo e um aumento, e por fim, o último aqui, um ponto baixo e um aumento. Aí, assim a gente tem a carreira, deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar. Assim a gente tem a carreira de número 3 finalizada, e neste momento eu tenho aqui 21 pontos de base, tá bom? Para a carreira de número 4, a gente vai começar com um aumento.
tá? Então, essa carreira de número 4, ó, fiz um aumento para dar início. E na sequência, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, a sequência agora é um aumento, 2 pontos baixos. Ó, mais uma vez, um aumento e 2 pontos baixos simples, um em cada pontinho de base. Um aumento e 2 pontos baixos simples. Quando eu falo ponto baixo simples, é um pontinho em cada ponto de base, tá? O aumento são 2 pontos em cada ponto de base. E assim a gente segue até finalizar a volta. Aqui o aumento e 1, 2 pontos, um aumento e 1, 2 pontos. E por fim, a última sequência, um aumento. E deixa eu só tirar esse aqui para não atrapalhar. Os 2 pontinhos que faltam aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos simples. E temos, então, a carreira de número 4 prontinha. E neste momento, eu tenho 28 pontos de base. Para a próxima carreira, a carreira de número 5, você vai fazer 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3 pontos baixos, e depois, no próximo ponto disponível, você vai fazer um aumento. E vai repetir essa sequência por toda a volta, tá? Então, carreira de número 5, faça aí 3 pontos baixos e um aumento por 7 vezes, e no final você vai ficar aqui com 35 pontos de base. Vou terminar minha carreira em off e já volto com você. Então, aqui está a carreira de número 5 prontinha, com os 28 pontos, 35 pontos de base, tá? Carreira de número 5, terminamos aqui com 35 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 6, ela vai ser de 4 pontos baixos e um aumento. Só que eu vou quebrar a primeira sequência, tá? Então, a gente, em vez de fazer 4 pontos baixos e um aumento por 7 vezes na volta, eu vou fazer da seguinte forma, para que os aumentos não fiquem marcados na minha peça, tá bom? Então, é só por isso. Se você não se importa com os aumentos marcados, pode fazer normal, 4 pontos e um aumento por 7 vezes. Se você quiser fazer dessa forma diferente, eu vou quebrar a primeira sequência. Em vez de fazer 4 pontos, eu vou fazer 2, tá? Então, eu faço aqui, ó, 1, 2 pontos, não é 4? Eu pego a metade, né? 2 pontos aqui e um aumento. Agora, eu vou seguir fazendo a sequência completa. 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Quando eu terminar a 6ª repetição, vai sobrar 2 pontinhos baixos, que são os 2 pontinhos que eu deixei de fazer aqui no início, tá bom? Então, a gente só dividiu a primeira sequência pela metade, fazendo 2 pontos e um aumento. Depois eu venho 4 pontos e um aumento por 6 vezes e finalizo com 2 pontinhos baixos, tá bom? Quando finalizar essa carreira de número 6, você terá aqui 42 pontos de base. Vou terminar minha carreira, já volto com você. Não é determinante, não vai ficar feio se você não fizer essa quebra, tá bom? Só vai ficar com os aumentinhos marcados na peça, tá? Vou fazer aqui a minha carreira e já volto com você. E aqui, então, está a carreira de número 6 prontinha, tem os 42 pontos de base. Para a próxima carreira, carreira de número 7, não vamos quebrar nenhuma sequência agora, no começo, vamos fazer direto, tá? 5 pontos e um aumento por 7 vezes, tá bom? Então, faz 5 pontos baixos simples, depois um aumento e repete isso por 7 vezes na volta. Quando você terminar a carreira de número 7, você vai ter aqui 49 pontos de base. Vou fazer a minha em off e já volto com você. E aqui está a carreira de número 7 prontinha, com os 49 pontos de base. Para a próxima carreira, é a carreira de 6 pontos e um aumento por 7 vezes. Da mesma forma, lá atrás,
que eu quebrei a primeira sequência, eu vou quebrar aqui também, tá bom? Então, na carreira de número 8, eu vou começar fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Depois, eu vou fazer por 6 vezes 6 pontos baixos e um aumento. Vai sobrar 3 pontinhos, que é os 3 pontinhos aqui da primeira sequência que eu quebrei ao meio, tá bom? Então, carreira de número 8, você vai finalizar com 56 pontos de base. 6 pontos altos, 6 pontos baixos e um aumento, só que eu quebro a primeira, tá bom? 3 pontos baixos e um aumento, depois 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e finalizo com 3 pontos. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto com você. E aqui estamos com a carreira de número 8 prontinha, com 56 pontos de base, tá bom? Agora nós vamos fazer 10 carreiras de 56 pontos, tá? Da 9, inclusive a 9, que é a próxima, até a 18, tá bom? Então, são 10 carreiras de 56 pontos baixos, você vai repetir por 10 vezes 56 pontos baixos. Eu vou fazê-las em off e vou encontrar você lá na carreira de número 18 prontinha, tá bom? Então, não esquece, 10 carreiras repetindo 56 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, um pontinho para cada ponto de base. Até já, porque até já não, né? Porque demora um pouquinho. Até daqui a pouquinho, tá bom? E aqui estão as 10 carreiras de ponto sobre ponto, as 10 carreiras de 56 pontos baixos, tá? Aqui, essa última carreira que eu tenho é a carreira de número 18, tá bom? Então, vamos lá. A carreira de número 19, vamos fazer o volume das bochechinhas da nossa porquinha, tá? Então, vai ter aqui bastante aumento para que a gente aumente aqui a circunferência e faça aquela voltinha aqui para fazer a bochechinha. Os próximos passos aqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, olha, 1, 2, 3 pontos baixos. E no próximo eu vou fazer um aumento. E eu vou seguir fazendo isso por toda a volta, tá? 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. São 14 vezes repetindo essa sequência. 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos ficar aqui na circunferência com 70 pontos de base, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó, 3 pontos baixos e um aumento por 14 vezes. Vamos repetir isso por toda a volta para ficar com 70 pontos. E eu vou fazer em off e já volto aqui com você para a gente continuar. E aqui eu tenho a carreira de número 19 prontinha com 70 pontos de base, né? Abrimos aí a circunferência para fazer o volume da bochecha. Vamos lá, ó, olhinhos, né? Eu tô usando olhinhos no número 12, né? 12 milímetros aqui. E eu vou mostrar para você onde a gente vai instalar, tá? Antes que a gente se distancie muito aqui do local, deixa eu pegar só 2 alfinetinhos aqui para marcar o lugar para mostrar para você. Aqui, olha, tá vendo? Eu sempre gosto de deixar essa pontinha lá para trás. Então, eu só faço isso, ó. Como a volta lá não tem diferenciação de frente e trás, eu deixo sempre isso atrás e eu faço isso só para encontrar mais ou menos o centro aqui, tá? O centro do lado da frente. Bom, encontrei o centro, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa aqui, essa última carreira que a gente tem é a de número 19, certo? A de número 18 e a de número 17, só contando de baixo para cima, 19, 18 17. Os olhinhos vão ficar entre essas duas aqui, ó, a 18 e a 17. Então, é neste meio aqui que eu vou colocar os olhinhos, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, meu dedo aqui tá marcando mais ou menos o centro, ok? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4 e vou colocar um alfinetinho, tá? Daqui para cá, ó, desse alfinete para cá, eu vou contar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou colocar aqui o meu alfinetinho. Tá? Essa é a distância entre os olhinhos instalados. Então, eu preciso ter 7 pontos visíveis, tá bom? O que isso quer dizer? Que se eu colocar o meu
olhinho, né? Colocar este objeto. Neste mesmo ponto que está marcado, não vão ficar 7 pontos visíveis, porque eu tenho essa bordinha aqui, que vai encobrir um pontinho. Então, para fazer isso, eu vou pular 1 ou 2 pontinhos para o lado, tá vendo, ó? Tá marcado neste ponto, eu viria neste ponto aqui, deixa eu só dar uma largadinha para ficar mais fácil para encaixar, e vou colocar aqui o meu olhinho. Coloquei o olhinho, ficou na bordinha? Beleza, lindo, maravilhoso. Vamos tirar isso aqui. E vamos colocar aqui a travinha, ok? Aqui mais ou menos, aqui de novo, mais ou menos não. Aqui de novo eu vou fazer o mesmo exercício, eu vou contar. Eu tenho 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu colocar aqui, eu não vou ficar com 7 pontos visíveis. Então, o que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou pular um pontinho, tá? E vou aqui encaixar o olho. A gente verifica novamente se ficou com 7 pontos visíveis e aí a gente coloca as travinhas, ok? Deixa eu só, vamos verificar aqui se ficou. Ó, esse aqui já tá encoberto, tá vendo? Esse não serve. Este eu não conto, tá encoberto. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontinhos visíveis e agora sim eu vou aplicar as travas aqui e continuar a fazer o meu trabalho. E antes que eu coloque a trava aqui, eu já vou passar para você as próximas carreiras. Então, vamos fazer a carreira 20, 21, 22 e 23. São 4 carreiras de 70 pontos baixos, tá bom? Somente repetindo ponto sobre ponto. A gente não vai fazer agora aumentos nem diminuições nas próximas carreiras, tá bom? Então, vamos lá. 4 carreiras de 70 pontos baixos, vou fazer as minhas aqui, encontro você lá na carreira de número 23, prontinha, tá legal? Então, até já! E aqui estou de volta com as 4 carreiras de 70 pontos, as 4 carreiras de ponto sobre ponto. Essa última carreira aqui é a de número 23. A próxima carreira, carreira de número 24, a gente vai voltar aí nos 56 pontos. E para isso, a gente vai fazer a volta inteira desse jeito, tá? Olha, vamos lá. 1, 2, 3 e depois dos 3 pontos, uma diminuição, tá bom? Então, é repetir 3 pontos e uma diminuição por 14 vezes, tá? Na volta, para a gente ficar aqui com 56 pontos de base. Só ir repetindo, 3 pontos, uma diminuição, 3 pontos, uma diminuição, são 14 repetições, tá bom? Vou fazer a minha volta aqui e já volto aqui com vocês para a gente fazer a carreira de número 25. Então, até já! E aqui estou com a carreira de número 24 prontinha, né? Lembrando que ela foi feita de 3 pontinhos e uma diminuição por 14 vezes, tá? Então, temos aqui 56 pontos de base. A próxima carreira também é do mesmo jeito, só que vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por 14 vezes, tá? A única diferença é que eu vou quebrar a primeira sequência. Então, o primeiro pontinho aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo em vez de 2, tá? Ó, faço um pontinho baixo e em vez de 2 pontos, o próximo ser outro ponto baixo, eu vou fazer já a diminuição. Ok? Então, eu começo, em vez de 2 pontos baixos e uma diminuição, começo fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Agora, eu vou seguir aqui fazendo por 13 vezes 2 pontos baixos e uma diminuição. Vai chegar aqui no finalzinho, vai sobrar um pontinho, que é o pontinho que eu deixei de fazer aqui no início, tá? Então, carreira de número 25. Eu fiz um ponto baixo e uma diminuição. Agora eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 13 vezes e finalizo com um pontinho baixo aqui no último ponto. Tá legal? Vamos ficar aqui com 42 pontos de base. Vou fazer essa carreira e já volto.
E aqui está a carreira de número 25 prontinha, com os 42 pontos de base. Agora, a gente vai continuar fazendo diminuições, só que a gente vai diminuir, tá, as sequências. Então, vamos fazer aqui, para a carreira de número 26, 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Agora a gente começa a trabalhar na base de 6 novamente. Novamente não, acho que é a primeira vez, né? A gente começou com base 7, aqui a gente está com base 14 e agora a gente vai para a base 6. Então, quando eu falo base 6, é repetição de sequência, tá bom, gente? Aqui eu vou fazer então 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta. Vou ficar aqui com 36 pontos de base. Beleza? Então, bora lá fazer a carreira de número 26 e eu já volto aqui com você. E estamos aqui então com a carreira de número 26 prontinha. Próxima carreira, carreira de número 27. Vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. Mas como vocês já sabem, eu gosto de separar a primeira sequência ao meio para não deixar as diminuições nem aumentos marcados. Aqui nesse caso são as diminuições, né? Então, em vez de fazer aqui começar a sequência, né? Começar a carreira com 4 pontos e uma diminuição, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição. Depois eu vou fazer por 5 vezes 4 pontos e uma diminuição e encerro a carreira com 2 pontinhos, tá bom? Nessa carreira, carreira de número 27, vamos encerrar ela com 30 pontos de base. Então, vamos lá? 2 pontos e uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes, encerrando com 2 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira, já retorno. E aqui estamos com a carreira de número 27 prontinha. Você já pode começar a colocar enchimento, tá bom? Direcionando bastante aqui para as bochechinhas, né? Para ficar aqui nessa parte onde a gente fez os aumentos, para ela ficar bem marcadinha, tá? Porque daí fica com uma carinha mais gorduchinha, vai ficar mais bonitinho. Principalmente para porquinho, porque o porquinho, ele é gordinho, né? Então, vamos colocar aqui bastante enchimento, tá bom? Já vou passar a próxima carreira para você, a carreira de número 28. Vamos fazer de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta. Agora eu vou fazer diretão mesmo, não vou cortar nem a primeira sequência, tá? Então, vou fazer 3 pontos e uma diminuição, 6 vezes na volta. Vou ficar aqui com 24 pontos, beleza? Então, vou lá fazer, vou colocar já um pouquinho de enchimento, só toma cuidado para não colocar muito próximo à borda aqui, para não atrapalhar você trabalhar com agulha e ficar puxando, né, fibra do enchimento, tá bom? Então, bora lá, carreira de número 28, 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui estou de volta com a carreira de número 28, prontinha, com os 24 pontos de base, tá bom? Aqui, ó, vou dar uma dica legal para você, para quando você fizer bonecas com esse tipo de pescocinho, que a gente faz um túnel, né, para encaixar o pescoço aqui. Né? A gente tem um corpinho com aquele pescocinho que a gente vai encaixar aqui no túnel que a gente faz para a cabeça. Quando você estiver colocando o enchimento, coloca fazendo este movimento aqui, ó, que eu vou mostrar para você, tá vendo? Com o dedão, você vai direcionando para os lados e automaticamente você acaba deixando aqui, tá vendo? Um espaço, vai formando aqui um espaço no meio para que você encaixe o pescoço mais tarde, tá? Porque você sabe que a gente, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que a gente vai fazer aquele túnel, né? A gente vai fazer carreiras aqui para frente, que a gente não vai colocar enchimento porque a gente vai virar para dentro. E quando a gente fizer este movimento aqui de virar essas carreiras para dentro, vai ficar mais fácil de encaixar aqui dentro, tá bom? Então, ó, colocando enchimento, sempre fazendo esse movimento. E automaticamente você já cria aqui um espaço para acolher o pescoço. Legal? Então, aqui para mim ainda falta bastante enchimento, ó, tá bem fofinho, bem soltinho, né? Não é assim que a gente precisa deixar ela bem firme, pra gente, só o cuidado para não abrir os pontos, tá bom? É enchimento necessário para deixar ela firme sem que abra os pontinhos.
tá? Então, aqui, eu vou ainda colocar bastante enchimento, mas já vou passar a próxima carreira para você, que é a carreira de número 29. Você vai fazer uma carreira de 24 pontos, tá? Ponto sobre ponto. A diferença é que você vai pegar somente a alcinha de trás, tá bom? Então, aqui, olha, vai trabalhando na alcinha de trás da carreira anterior. 24 pontos. Deixa eu só direcionar aqui. 24, opa, tá vindo o enchimento junto, tá vendo quando eu falo para não deixar o enchimento chegar aqui em cima? É para isso, ó. Então, você vai fazer 24 pontos somente trabalhando na alcinha de trás, tá bom? E é só dar toda a volta dessa forma, tá? Vou fazer a minha carreira aqui em off, encher, ó, tá vendo? Tá faltando enchimento, tá? Aqui com esses babadinhos é falta de enchimento, tá bom? Vou fazer a minha carreira aqui e já volto com você. E aqui estou de volta com a minha carreira de número 29 prontinha. Então, fiz aqui os 24 pontos. Né? Essa carreira é a carreira que vai separar a parte que fica aparente da parte que vai ser introduzida dentro da cabeça. Percebe que eu já formei aqui um preparatório para receber o pescoço, né? Aqui tem um túnel já, ó. Meu próprio dedo já fez esse túnel. Daí fica mais fácil para a gente fazer a virada das carreiras, tá bom? A partir da próxima carreira, você não vai mais colocar enchimento, né, nessas carreiras que a gente vai crescer. Elas vão ficar vazias justamente porque elas vão ser aqui, ter a virada para dentro, tá? Então, vamos fazer aqui 10 carreiras de 24 pontos. Eu vou fazer a 30 até a 39. Então, são 10 carreiras repetindo 24 pontos baixos, que eu vou fazer em off e já volto com você. Mais uma vez, lembrando, não coloque enchimento a partir de agora, tá bom? O enchimento é até a carreira de número 29, que a gente acabou de fazer aqui, tá? Então, vou fazer as minhas carreiras. Encontro você lá na carreira 39 prontinha. Até já! E estou aqui de volta com as 10 carreiras de 24 pontos, né? Essa última carreira aqui é a de número 39. A carreira de número 40, vamos fazer aqui 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá bom? Para a gente começar a afunilar isso aqui até fechar. Então, carreira de número 40, faça aí 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta, ficando aqui com 18 pontos de base. E aqui está a carreira de número 40 prontinha, com os 18 pontos de base. Próxima carreira, a carreira de número 41, faça aí 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes, para ficarmos aqui com 12 pontos de base. Tá legal? Então, carreira de número 41, 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes. Carreira de número 41 pronta, tenho aqui os 12 pontos de base e a última carreira que vamos fazer aqui são de 6 diminuições, tá bom? Então, 6 diminuições, terminando a carreira, corta o fio, arremata a pontinha e a gente vai fazer aí a introdução dessas carreiras para dentro do pescocinho, tá? Eu vou fazer aqui as 6 diminuições e arrematar e eu já volto para a gente colocar essa parte aqui para dentro. E aqui estamos com essa parte finalizada, certo? Eu só fiz um arremate simples aqui, tá? Agora a gente vai fazer isso aqui, ó, gente, levar todas essas carreirinhas aqui, que foi da carreira de número, deixa eu ver, 30 até essa última 42, a gente vai levar lá para dentro, tá vendo, ó? Por isso que eu falo para você fazer já esse movimento para facilitar levar isso aqui, né? Porque o caminho já está aberto, daí fica mais fácil de conseguir levar essas carreirinhas lá para dentro, porque já tem aqui um túnelzinho que a gente já construiu quando estava colocando o enchimento. E ó, pronto, olha como fica bem mais fácil, né? Já coloquei em alguns segundos, não deu nem 1 minuto aqui de vídeo, e eu já coloquei aqui isso para dentro da cabecinha, tá? E agora a gente vai começar a realmente enfeitar essa cabeça, né? Deixar ela com uma cara de porquinha mesmo, porque até então é só uma cabeça que a gente não sabe do que é, certo? Aqui, como a gente manipula bastante, dá uma ajeitada
né? Porque às vezes fica um pouco amassadinha, de tanto que a gente aperta para levar isso para dentro. Dá uma ajeitadinha na cabecinha, né? Dá uma fofada aí, para ela ficar realmente mais redondinha, tá? Então, vamos lá, gente. Próximo passo. Vamos fazer focinho, vamos bordar, vamos dar uma leve afundadinha aqui nos olhos, vamos fazer orelhinha e toda essa outra parte aqui que pertence à cabecinha também. Então, agora com a cabecinha finalizada, vamos fazer aquele movimento, aquela manobra aqui na cabecinha para deixar o olhar com uma profundidade mais acentuada, tá? Então, a gente vai fazer aquela manobra de fazer isso aqui, ó. Deixar os olhos um pouco mais fundinhos. Para isso, com a ajuda de agulha de tapeçaria, o fio na mesma cor que você teceu a cabeça, a gente vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Bem atrás aqui, depois dessa linha divisória aqui, e vamos levar este fio lá para a lateral interna do olhinho, tá? O quanto mais para baixo do olhinho você conseguir sair com esse fio, melhor, porque pode ser que ele fique um pouquinho aparecendo aqui, mas não faz mal porque a gente tá com a mesma cor de fio, correto? Ó, é normal sair um pouco da fibra, tá? Então, eu vim aqui, sair num pontinho aqui, né, do lado interno do meu olhinho, vou entrar no outro ponto do lado, tá? Pegando aqui um pouquinho de um ponto e um pouquinho do outro. Vou lá pro outro lado do olhinho, ó, entrei aqui no mesmo ponto, né, do outro lado do primeiro pontinho, saio com o fio aqui. Ai, não esquece de deixar uma sobra aqui, porque a gente vai precisar, tanto para arrematar quanto para fazer essa manobra, tá? Ó, saí num ponto, dou o espaço de um pontinho, entro com o meu fio e vou sair lá embaixo novamente, tá? Então, feito essa manobra aqui, um lado e o outro, agora é só puxar os fios, ó. E uma ponta você vai ver que você afunda o olho direito, a outra ponta você vai ver que você afunda o olho esquerdo. Você vai fazer essa puxada aqui embaixo até ficar na profundidade que você quer, tá bom? Ó, tá vendo? Aí a gente dá essa leve afundadinha. Feito isso, o que a gente vai fazer? Arrematar os fios aqui embaixo. Você pode, tanto aqui com essas duas pontas, dar um nozinho e já finalizar o assunto e esconder as pontas, ou então você pode arrematar cada uma delas de forma separada, tá? Lembrando que aí fica a seu critério, da forma que for mais fácil para você, tá vendo? Ó, a gente dá essa leve afundadinha aqui para deixar o olhar mais expressivo mesmo. Ó, veja, puxei, vou aqui, dou um nozinho, tá? Ó, deixando ele bem firme e assim a gente tem aí a expressão um pouco mais acentuada, com a profundidade dos olhinhos, tá bom? Então, eu vou aqui terminar de arrematar os meus fios e já volto pra gente continuar a bordar este rostinho. E agora vamos fazer aquele branquinho que fica embaixo dos olhos, que também vai ajudar a dar profundidade para o olhar, tá? Então, aqui a gente tá com um fiozinho branco, ó, restinho de fio realmente, não precisa ter muita coisa disso, porque é só um fiozinho realmente, tá? Eu vou entrar aqui embaixo novamente. Por que a gente entra aqui embaixo? Porque é um lugar que eu sei que vai ficar escondido, tá? Então, qualquer cicatriz não vai ficar aparente. Eu vou sair no olhinho, aqui eu vou fazer uma meia lua aqui embaixo, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Entro aqui no cantinho externo do olho. Sempre lembra de deixar uma pontinha aqui para depois você arrematar. Faço a voltinha no olho, lá do outro lado, tá vendo? Eu vou fazer este contorno aqui embaixo. Já aproveito, já vou lá pro outro lado. É chatinho de sair, porque a gente tá com uma agulha menor, né? Se você tiver agulha, aquelas agulhas compridonas de boneca também, fica bem mais fácil de fazer essas manobras, tá bom? Ó, tá vendo? Uma meia lua aqui embaixo. E aqui é a mesma coisa, se eu sair aqui, eu tenho que entrar aqui deste lado, tá? Deixar mais ou menos do mesmo tamanho, né?
para que eles fiquem iguaizinhos. E a gente vai sair com este fio no mesmo local, tá? De onde tudo começou. Eu vou sair num ponto qualquer aqui, para depois ficar mais fácil de eu chegar até lá. Ó, e assim temos aí o branquinho. Se o seu não ficar firme aqui embaixo, você pode fazer um pinguinho de cola para ajudar esse fiozinho a ficar mais firme aqui. Para você aplicar essa cola, coloca um pinguinho na sua mão. Com a ajuda de um alfinetinho, você vem, ó, pega um pinguinho só e faz aqui a colagem, tá? Faz isso com alfinete mesmo, para que não fique nenhuma marcação de cola, daí você ajuda a realmente colocar somente onde precisa. Aqui este fio, como eu falei, eu preciso levar ele lá onde tudo começou, então eu entro no mesmo buraquinho, tomando cuidado para não pegar nenhum outro fio, e saio aqui no mesmo local, ok? Aqui é só agora dar um nozinho entre eles e esconder, né, o fiozinho embaixo, para que não fique nada aparente. E assim a gente também terminou essa parte, tá? Ó, aqui eu dou um nozinho e ele vai ficar todo escondidinho lá do lado de dentro, tá? Aqui eu entro no mesmo buraquinho e escondo o meu fio e corto o excesso, né? Vou sair aqui num ponto qualquer só pra esconder isso, ó. Cortei essa ponta, cortei essa, dando um puxinho a mais para que ele esconda o restante e está pronta também essa parte. Bom, olhinhos finalizados. A próxima parte que eu vou fazer com vocês é o focinho. E eu vou usar essa mesma cor que eu usei aqui nas patinhas, tá bom? Essa mesma corzinha aqui. Que no meu caso, para esse projeto, eu estou usando a Organza 4092. Então, vamos lá. Para começar esse focinho, deixa eu só tirar as coisas aqui do caminho. Nós vamos fazer aqui começar fazendo 5 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu nó corrediço, travei o meu nozinho, e a partir daqui eu vou fazer as 5 correntinhas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. A partir da segunda correntinha aqui, essa primeira eu pulo, eu venho na segunda e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. No próximo ponto, mais um ponto baixo. No último pontinho que sobrou, eu vou fazer 4 pontos juntos, ó. 1, 2, 3 e 4. Já lá do outro lado da minha correntinha, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, 1, 2, e no último aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos, ó. 1, 2 e 3. E assim eu finalizo a primeira carreira aqui do focinho. E eu tenho, neste momento, 12 pontos de base. E vamos, então, começar a segunda carreira, tá? Para a segunda carreira, eu começo aqui neste primeiro pontinho, já fazendo um aumento. Então, um e o outro ponto juntinho. Vamos marcar aqui o começo. Sigo aqui a minha carreirinha fazendo 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento, mas é em meio ponto alto, tá? Então, eu laço o meu fio, entro no ponto e faço um meio ponto alto e faço outro juntinho lá igualzinho, ó. Então, o aumento é em meio ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer 3 meio ponto alto juntos, ó. 1, 2 e 3. Seguindo aqui, eu vou lá pro outro lado fazendo pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui do outro lado, vou fazer o aumento triplo em meio ponto alto, ó, 3 meio ponto alto juntos. Então, aqui eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. E no último ponto, eu vou fazer um outro aumento, tá? Então, aqui são só 2 pontos meio alto junto, ó. 1,
2. Ok? E a gente faz essas elevações aqui nos cantinhos para fazer a voltinha do focinho. Então, temos este resultado. E agora, para ficar um acabamento mais bonitinho, eu vou fazer uma carreira... lembrando que aqui a gente fica com 18 pontos de base, tá? Para ficar um acabamento mais bonitinho, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos em toda a volta. Ó, vou fazer os 18 pontos baixíssimos só para fazer um acabamento, para ele ficar um pouco melhor contornado. Para ficar com os limites mais delineados, tá? E aqui a gente só vai fazendo isso em toda a volta, tá bom? Eu vou fazer esses 18 pontos baixíssimos. Chegando aqui, eu vou cortar o fio e arrematar as sobras. Se você quiser costurar essa peça na sua porquinha, deixa um fiozinho aí a mais quando você finalizar, para que você possa fazer a costura. Se você for fazer colagem, é simplesmente arrematar todo o fio. Bom, aqui está, né, o focinho finalizado. Só passei os fios aqui para trás, não arrematei ainda. Com um pedacinho, ó, uma sobra de fio marronzinho, eu tô usando aqui a brigadeiro. Eu vou pegar, ó, colocar na minha agulha de tapeceiro e a gente vai bordar as narinas da porquinha, tá? Então, aqui vai ser entre as carreiras 1 e a carreira 2. Neste intervalo aqui, ó, nos cantinhos, tá vendo? Bem nos cantinhos. Vai ficar mais fácil de visualizar quando eu fizer, ó. Vou entrar aqui num cantinho, deixar uma pontinha lá atrás para eu arrematar, né? E vou fazer aqui 2 voltinhas, ó. Entro no próximo ponto. Vou fazer mais uma voltinha, para deixar bem marcada a narina da porquinha. Ó, assim. Agora, eu vou com o meu fio lá pro outro lado. Aqui não tem importância, porque esse aqui vai ficar todo escondidinho, né? Vou aqui pro outro lado e vou fazer o mesmo processo, tá? Ó, 2 voltinhas aqui para formar a narina da porquinha. Tenta deixar do mesmo tamanho que ficou lá do outro lado, na mesma posição, contrária, né? Aqui e pronto. E assim, temos aí o focinho da porquinha prontinho, né? Aqui eu vou arrematar estes fios, né? Lembrando que se você for costurar, você precisa ter uma sobra deste fio, como eu falei, da mesma cor, né? Que a gente tá trabalhando o focinho. E aqui todos os outros fios você pode cortar, dar um nozinho para ele não desmanchar e arrematar aqui atrás. Vou mostrar para vocês agora onde ele vai ser instalado. E assim estamos, olha, eu deixei somente o fio necessário para a costura e a gente vai posicionar bem no centro do rostinho, um pouquinho abaixo dos olhos, olha, bem no centro do rostinho mesmo, tá? Vou pegar uns alfinetinhos aqui para fixar, para ficar mais visível para você a posição. Eu vou deixar paradinho um pouquinho na tela para que você consiga ver direitinho o local exato. Mas não tem segredo, né, gente? É bem no centro do rostinho mesmo, abaixo dos olhinhos. Ó, só mais um aqui para ficar bem certinho, para que você visualize direitinho. Olha aí, já tá com cara de porquinho, né? Sem esses alfinetes vai ficar bem mais bonitinho. E é isso, agora é fixar com costura ou com cola, de acordo com a sua preferência, ou pode fazer os dois também. Daí fica garantidíssimo, ok? Então, finalizando essa parte aqui, nós vamos fazer as orelhinhas. E para começar essa orelhinha, eu vou fazer aqui um anel mágico. E neste anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Fechando aqui o anel, nós temos a primeira carreira com 6 pontos baixos. A próxima carreira, a gente vai começar fazendo um aumento, tá? Então, aqui no primeiro pontinho, eu vou fazer um aumento. E depois, na sequência, eu vou fazer 5 pontos baixos.
1, 2, 3, 4 e 5. E assim a gente fica aqui com 7 pontos, ok? 7 pontos de base. Fecha bem esse anelzinho aqui pra gente dar continuidade. Para a próxima carreira, a carreira de número 3, a gente vai fazer aqui, olha, um ponto baixo e um aumento. Vou repetir isso por mais 3 vezes, tá? Então, aqui eu sigo na minha carreira fazendo um ponto baixo e um aumento. Ó, um ponto baixo e um aumento. Vou repetir essa sequência, ó, um ponto baixo e no próximo ponto eu coloco o aumento. Sobrou um pontinho, eu vou colocar um pontinho baixo. E assim a gente tem a carreira de número 3 com 10 pontos de base. Para fazer a próxima carreira, a gente vai de novo fazer um ponto baixo e um aumento, mas agora por 5 vezes, tá bom? Na volta. Então, aqui eu vou repetir 5 vezes um ponto baixo e um aumento. Ó. Um ponto baixo e o primeiro aumento. E eu sigo assim por toda a volta, tá bom? Não tem alterações aqui, nem vai sobrar pontinhos, vai dar certinho dessa vez, ó. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E por fim, a última sequência aqui nos 2 pontinhos que faltam, um ponto baixo e um aumento. E assim a gente finaliza a carreira de número 4 com 15 pontos de base. Para a próxima carreira, a carreira de número 5, vamos fazer aqui 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. Deixa eu só colocar meu marcador pra gente não se perder. Tá? Então, fiz aqui os 4 pontos baixos. Depois, eu vou fazer um aumento. E vou repetir isso por mais 3 vezes, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 e o aumento. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4 e o aumento. E assim a gente finaliza a carreira de número 5, com 18 pontos de base. Para a próxima carreira, a gente vai fazer 8 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, aqui eu sigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui eu faço o primeiro aumento. E vou repetir isso, 8 pontos baixos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o aumento. E assim a gente finaliza essa carreira, que é a carreira de número 6, com 20... Opa, não passou, peraí. Vou fazer aqui de novo. Pronto, o aumento. A gente tem aqui 20 pontos de base. Agora a gente vai fazer 2 carreiras, a 7 e a 8. São 2 carreiras de 20 pontos, somente ponto sobre ponto, que eu vou fazer em off e volto aqui com você com ela pronta, tá bom? Então, carreira 7 e carreira 8, faça 20 pontos baixos. E aqui estou com as carreiras 7 e 8 prontinhas. Agora a gente vai fazer o fechamento aqui, não tem enchimento, tá? A gente vai fazer o fechamento aqui com 10 pontos baixos, ó, unindo uma borda na outra, tá? Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e o último pontinho aqui, 10. Bom, aqui você vai cortar o fio, deixando uma sobra para você costurar isso na cabecinha. Eu vou mostrar o local de costura para vocês, mas como eu disse, eu não vou costurar agora, porque eu vou primeiro fixar o pescoço, tá? Então aqui, olha, eu já tenho uma orelhinha fixada e vou mostrar para vocês como eu vou fazer a outra. Aqui eu contei 5 carreiras. Vai ficar bem retinho aqui na volta do rostinho, tá? Então, eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta carreira, eu alfinetei a ponta. Aqui do mesmo jeito. Eu vou mostrar pra vocês com a outra. Tá? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na sexta é onde eu vou colocar a outra orelhinha, tá? Só vou marcar aqui com um alfinetinho para que você veja direitinho. A partir do anel mágico, bem retinho, tá bom? Vamos tirar a cabecinha para ficar mais fácil? Assim, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, eu coloco o alfinete. E vou aqui colocar a orelhinha. E ela fica retinha aqui, tá vendo? Ó, no rostinho, fica retinha, tá? Deixa eu só colocar a outra aqui. O alfinete e prontinho, ó. Daí você vê se realmente as duas estão na mesma posição. Aqui o fio tá solto, ela tá saindo do lugar por isso. Deixa eu colocar no ponto seguinte. Pronto. Bom, aí você vê se elas estão realmente na mesma posição, certinhas, para depois a gente costurar. Por que eu preciso desse posição? Aqui eu preciso colocar um pouquinho mais para frente para ficar mais alinhada com a outra, tá? Aqui a visão de cima fica bem mais fácil pra gente ver onde a gente vai costurar. Tá vendo? Essa aqui tá um pouco mais para cima do que essa, e assim a gente vai ajustando, tá bom? Ó, tá um pouquinho diferente a distância. Eu vou ajustar a distância aqui certinho e vou fazer uma contagem aqui pro olhinho, para que você tenha a referência do olhinho também. Bom, então vamos lá, olha, aqui está no lugar certinho, tá? Então lembra que eu falei para você contar 5 carreiras, na sexta você fixa a orelhinha, 5 carreiras, na sexta você fixa a orelhinha. Aqui a distância do olhinho são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas, tá? Então 7 carreirinhas do olhinho e 5 carreirinhas do anel mágico. Essa é a sua referência aí para que você costure a orelhinha. Mas a gente vai costurar daqui a pouco, tá bom? Agora a gente vai cortar um fio da mesma cor, né? Da macadâmia aqui que eu tô usando, da mesma cor. Corta um fiozinho aí e a gente vai colocar na agulha de tapeçaria para que a gente faça a fixação do pescoço. Ó, vou deixar a cabecinha aqui de lado um pouquinho. E vou pegar aqui a minha agulha e a gente vai fazer este processo aí do pescocinho. Então, aqui, olha, esse pedaço de fio que eu peguei tem mais ou menos uns 40 centímetros, tá? Eu vou passar de um lado para o outro, tô utilizando aqui 3 carreiras, tá? De um lado para o outro, deixo eles aqui no mesmo tamanho. Deixa eu ver mais ou menos aqui do mesmo tamanho, não precisa ser tão exato também, tá? Com uma das pontas apenas, eu vou passar de um lado para o outro, ó. Em pontos diferentes, tá? Vai ficar feio aqui, mas não tem problema, porque essa parte vai ficar bem escondida. Então, essa outra ponta aqui, eu vou até segurar aqui para baixo. Que eu não vou usá-la agora. E vou fazer aqui umas 3 vezes, ó, passando de um lado para o outro, ó. E paro com um fio lá na outra ponta onde eu comecei, tá? Comecei aqui, termino aqui. E eu vou fazer o mesmo com o fio da outra ponta. Vou passar umas 3 vezes em pontos diferentes, de um lado para o outro, ó. 1, 2... Tá vendo que eu não tenho critério? Eu entro no primeiro que eu achar, ó, e tudo certo. 3. E agora, com uma das pontas, aqui primeiro você elege qual que é o lado da frente do corpinho, qual que é o lado de trás, tá? Vê aí qual que você prefere. Aqui, com uma das pontas, eu vou passar essa ponta aqui embaixo de uma das orelhinhas, tá? Embaixo da marcação que eu fiz para a orelhinha. Então, aqui, ó,
eu pego a cabecinha e venho com a minha agulha aqui para baixo. Vou sair num ponto qualquer só para eu conseguir aqui sair aqui em cima, tá? E saiu da minha agulha. Oh, que chato. Mas vamos lá, colocar aqui de novo. E agora eu venho com esse fio aqui aonde eu vou costurar a orelhinha, tá vendo? Bem embaixo de onde eu vou costurar a orelhinha. Bem no meinho aqui, pra ficar mais fácil da gente ter referência, tá? Deixo aí por enquanto. Vou pegar o outro fio e vou fazer a mesma coisa pra sair lá embaixo da outra orelhinha. Isso tudo a gente tá fazendo pra fixar a cabeça no pescoço, tá bom? Eita, fiozinho, que tá me dando aqui um baile pra passar na agulha, pronto. Então, aqui do mesmo jeito, eu vou sair num ponto qualquer pra depois eu sair no ponto certo lá da orelhinha. Aqui, pronto. Agora sim, eu pego, entro no mesmo ponto só pra sair no ponto certo da orelhinha lá. E aqui, bem embaixo da orelhinha, eu saio com outro fio. Agora, com esses dois fios aqui, do lado de fora, eu vou, ó, puxar para ajustar o meu pescocinho aqui na cabeça, tá? Coloca e puxa. E puxa para não deixar nenhuma sobra de fio para o pescoço não ficar pendurado mais tarde, tá bom? E assim aqui a gente vai dar uns pontinhos aqui, bem nos pontinhos onde a gente vai costurar a orelha. E a mesma coisa vai acontecer aqui, tá? Aqui a gente vai arrematar este fiozinho com nozinhos de costura, bem no local aonde vai passar a costura da orelhinha para não ficar nenhuma cicatriz. Feito isso, é só costurar agora a orelhinha na cabecinha, tá bom? Vou fazer esse processo aqui porque é só costura mesmo agora, tá? Em off, e já volto com vocês. Então, vou arrematar este fio, que é o fio do pescoço, e vou costurar as orelhinhas na cabeça. E aí estão as orelhinhas costuradas, colocadas na porquinha, pescoço fixado e pescoço daquele que a gente faz, né? As voltinhas aí. Agora, a gente vai fazer a sobrancelha, tá bom? Então, eu vou marcar aqui o ponto com vocês. Cadê meus alfinetes? Aqui. Vamos lá, gente, ó. A gente vai pegar sempre como referência a largura dos olhos, tá bom? Então, eu vou aqui, ó, contar 1, 2, 3 carreiras pra cima. Bem aqui, ó. Tá vendo? Na direção do olhinho, 1, 2, 3 carreiras. Coloca um alfinete. E, ó, 1, 2, 3, vê se dá a largura do olhinho. Na carreira de cima, você coloca o outro alfinete, tá? Então, ó, 1, 2, 3, um alfinete. 1, 2, 3, 4, o outro alfinete na largura do olho. Mesma coisa do outro lado, só que agora o sentido é diferente. Então, eu venho aqui na mesma linha, ó, na largura do olhinho, coloco um alfinete. E aqui, né, na largura do olhinho, conto 1, 2, 3, ou seja, na carreira de baixo, coloco outro alfinete. Aqui é o lugar onde você vai deixar o fio evidente, né? Eu vou usar o mesmo fio que eu fiz o focinho, o mesmo fio que eu fiz as patinhas. Então, veja, a gente tá usando aqui praticamente só 2 cores de fios, né? O resto que a gente usou foi sobra de fio marrom e sobra de fio branco, muito pouco mesmo, né? A gente vai aqui com a agulha de tapeçaria. Deixa eu cortar um pedaço aqui, bem, não precisa ser muito não, porque é bem pequenininho, né, que a gente faz ali em cima. A gente passa num ponto qualquer, só toma cuidado para não deixar depois marcado, né? E que você vai precisar voltar, deixa eu ver um lugar que eu mais fácil para voltar, aqui em cima da cabecinha, ó. Então, vou passar aqui em cima da cabecinha, vou sair neste primeiro alfinete, deixando uma sobra ali para depois eu esconder lá para dentro. Aqui, no outro alfinete, saio lá do outro lado. Já tem uma. Aqui, vou entrar.
e vou sair lá onde tudo começou, tá? Eu vou sair num ponto qualquer, depois eu ajusto aqui. Vamos só ver se ficou do mesmo tamanho as duas. Está igual, então a gente vem aqui pra cima e leva tudo para o mesmo buraquinho, para depois a gente dar um nozinho e esconder o fio lá pra dentro da cabecinha, tá? Então, aqui, ó, é só eu fazer aqui um nozinho. Só para não ter perigo, né, de desmanchar nem nada. E no mesmo buraquinho, eu entro com o meu fio, saio num outro qualquer, só para que o nozinho se esconda lá para dentro e corto os excessos, ó. Cortei excesso, o restante eu faço assim e ele se esconde lá para dentro. Pronto. E aí, tá pronta a sobrancelha. E a próxima etapa aqui pra gente é fazer o rabinho, tá? Para esse rabinho, eu vou usar aqui a mesma cor, a cor predominante que eu tô usando até agora, né? E a agulha 2,5, que fugiu de mim, mas já consegui achar. A gente vai fazer aqui 16 correntinhas, tá? Então, ó, nó corrediço e vou fazer as 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou pular as duas primeiras correntinhas, vou dar a volta do fio na minha agulha, venho a partir da terceira, e aqui na terceira correntinha eu vou fazer 3 meio ponto alto. 2 e 3. E vou fazer esses aumentos em meio ponto alto, 3, né, em cada linho de corrente, em cada correntinha eu vou colocar 3 meio ponto alto até chegar lá na pontinha, tá? Até chegar no começo. Então, é só voltar aqui as correntinhas, e em cada correntinha você coloca 3 meio ponto alto dentro dela, que com esses aumentos em meio ponto alto, ele vai fazer o caracol do rabinho do porquinho. Tá legal? Então, vou terminar essa parte aqui e já volto com você. Então, aqui está, olha, só voltei fazendo meio ponto alto, cortei o fio, puxei, né? E aqui eu vou dar um nozinho nessas duas pontas, para ajudar para fixar. Certo? E agora a gente vai lá no porquinho para fazer a instalação. Aqui a gente vai ficar, ó, bem na altura das perninhas, onde a gente colocou as perninhas, mas no centro, tá? É um lugar bem legal, bem fácil de localizar, tá bom? Então, aqui, ó, entre as perninhas, tá? Na mesma carreira que a gente colocou as perninhas, a gente vem e vai colocar o rabinho aqui. Deixa eu só colocar um alfinetinho para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, a gente vai, olha, com esse fiozinho que sobrou aqui, né? Eu deixei uma sobra para costura, até grande demais, porque eu sou meio exagerada. E aqui a gente, ó, fixa aqui com o alfinetinho e vai ficar o rabinho aí, no lugarzinho dele. Tá legal? Agora é só costurar, né? A pontinha aqui de baixo mesmo, tá bom? Não precisa trazer isso mais pra dentro, não. Então, a gente vai pegar aqui, ó, umas 3, 4 voltinhas aqui dessa última partezinha do rabinho em contato com o corpinho e a gente vai fazer essa costura. Aliás, eu acho que eu vou até fazer aqui com vocês, porque é tão pequenininho e é tão rapidinho que a gente já consegue fazer juntos aqui. Então, ó, no mesmo lugar aqui, eu passo lá no corpinho. Passo pelo rabinho, pegando alguns pontinhos aqui, algumas alcinhas de ponto, né, pra ficar mais presinho. Passo no corpinho de novo. Eita, que tá difícil nessa posição, mas vamos, vai dar certo, vai dar certo. Agora, se eu virar assim, vai ficar mais fácil pra mim. Ó, pego algumas alcinhas do corpinho, de novo, passo mais uma vez pelo rabinho. Passo alguns pontinhos do corpinho e pronto, gente. Aqui agora é só arrematar, porque ele já tá bem preso, tá? Só arrematar, esconder os fiozinhos que sobram aqui e tá pronto o rabinho também.
E a Filó aparece aqui para você toda vestida, toda arrumadinha, né? Para te convidar para o próximo tutorial. Tá legal? Na parte 3 vamos vestir a Filomena, vamos fazer o Gastão, que é o machinho da Filomena, né? E eu espero vocês no próximo vídeo para que a gente construa aqui a roupinha da Filó, tá bom? Desde já deixo aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado por você ter acompanhado este vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar o conteúdo, ativa o sininho das notificações para que você seja avisado pelo YouTube sobre novas publicações, tá bom? Isso são ações muito simples, que não custa nada, mas para mim faz uma grande diferença, tá? Então, um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!